Podemos assentar. Abra sua Bíblia, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o apóstolo Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 9. E, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos e seres lançados no fogo do inferno. Para nós iniciarmos, isso aqui é uma linguagem figurada, não é uma linguagem literal, não está falando do olho físico. Os textos assim falam de mãos e etc. Nós vamos hoje conversarmos com os irmãos a respeito de uma palavra. Por favor, coloque aquela palavra lá para mim. É uma palavra grega, escândalo. Quando o português traduz ela para o nosso idioma, é a palavra pedra de tropeço. É de onde vem a palavra escândalo. O professor Cláudio Noura e muitos alunos aqui sabem, existe um poema de Carlos Drummond de Andrade chamado Uma Pedra no Caminho. Havia uma pedra no caminho, uma pedra havia no caminho. Estava falando de um obstáculo que Carlos Drummond certamente teve na vida dele. E nós vamos falar hoje sobre pedra de tropeço. De onde saiu esse termo utilizado por Jesus? Os romanos sempre construíam boas estradas, excelentes estradas. Eles construíam com pedras. E as estradas que os romanos construíam eram tão boas que elas existem até hoje. 2000 anos de história e elas estão ainda lá. Então as pedras eram grandes. Quando aquelas pedras eram soltas, aquelas pedras que ficavam soltas era chamada de escandalon. Uma pedra que alguém poderia passar, tropeçar e cair. No livro de Levítico, Deus, quando instrui a Moisés sobre a lei, ele proíbe a pessoa colocar um escandalon, mas lá está no hebraico, na frente do cego. Não colocar aí pedras de tropeço na frente do cego, para que ele não caia. Foi onde surgiu o primeiro termo na Bíblia a respeito de pedra, como pedra de tropeço. Ela significa fazer alguém tropeçar, conduzir alguém a pecar. É uma ação de uma pessoa fazendo uma outra tropeçar e fazendo uma outra errar. Uma atitude minha que faz com que o outro peque, murmure, fale alguma coisa. Quando o homem ele serve como escândalo, pedra de tropeço. Quando nós trazemos essa palavra para o português, escândalo, é algo que foge da ética, da moral, de alguma coisa que é normal e é quebrada. É comum todo mundo pegar um copo e beber água, certo?
Isso foge da ética. Isso é um escândalo. Fugiu de um padrão normal. Se eu pegasse esse púlpito que custou mais de 5 mil reais e jogasse lá embaixo, é um escândalo. Se eu pegasse um estilete e riscasse cortasse todas essas poltronas agora ao vivo e a cores, é um escândalo. Se eu pegasse essa caixa de som e lançasse lá embaixo, ou pegasse um pau e quebrasse todas essas lâmpadas, ou pegasse uma marreta e quebrasse todas essas pedras, que cada uma delas custou 100 reais, isso é um escândalo. Será? Eu seria processado por causa disso? Eu seria disciplinado por causa disso? Eu teria que responder no juízo por causa disso? Com certeza. Pagaria o público 5 mil, o copo que eu vou comprar outro, a poltrona que custou 800 reais cada uma, e nós compramos com grande alegria no coração e compraríamos de novo. Mateus 18:9 nós lemos: mas qualquer que escandalizar, colocar uma pedra de tropeço, não deixe os pequeninos, está falando das crianças, que creem em mim, melhor lhe fora que lhe prendesse ao pescoço uma grande pedra, o trocadilho que Jesus faz, de moinhos submergidos nas profundezas do mar. Quem fazer com que uma criança peque, impeça dela ir ao reino de Deus, dos que creem em Jesus. Então existe crianças que não creem nele. É melhor que pegasse uma pedra e se lançasse no fundo do mar e ia morrer afogado. Era melhor. A pedra no caminho. Como usar uma pedra? A Bíblia, ela fala como usar a pedra da forma correta. A pedra que os edificadores, construtores reprovaram, essa foi a principal da esquina, uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Escandalão. Jesus, está falando de Jesus Cristo. A pedra que os edificadores judeus rejeitaram, ela foi colocada como pedra fundamental, como pedra de esquina, como pedra do edifício principal, para construir um edifício que somos nós, pedras vivas do edifício de Deus. Mas para os que não creem, ela é considerada pedra de escândalo, é pedra de tropeço. Para os judeus da época, muitos tropeçaram, e muitos ainda continuam tropeçando nessa pedra chamada Jesus Cristo. Como Jesus pode ser uma pedra de escândalo? Alguém que morreu pela humanidade, que entregou a sua vida, esvaziou-se da sua glória para morrer por causa do homem que não prestava, que ainda não presta, pela humanidade perdida. Como que uma pessoa dessa pode ser considerada uma pedra de escândalo? 1 Pedro 2,8. Para quem que Jesus é considerado pedra de tropeço? Para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobediente. Todos que desobedecem a palavra, torna Jesus uma pedra de tropeço, uma pedra onde tropeça. Paulo diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus. Os judeus consideravam Jesus como escândalo, porque morrer na cruz, ser pendurado no madeiro, era maldição. E como que um rei, um Messias, poderia ser morto pendurado em uma cruz? Isto era um escândalo, era uma pedra de tropeço para a propagação do Evangelho segundo o judaísmo. Era para aqueles que desobedeciam. Um Salvador, um Messias, pendurado no madeiro. Como que alguém pode ser pedra de tropeço? Jesus já foi essa pedra de tropeço e continua sendo para aqueles que não creem, mas para nós é o poder de Deus e o nosso Salvador.
Como que eu posso ser uma pedra de tropeço? Primeiro, não compreendendo o plano de Deus. Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Observe, faça uma reflexão nesta noite e observe que se em algum momento da sua vida você não serviu de pedra de tropeço no plano de Deus para uma pessoa. Ele estava indo orar e você diz: não adianta muito orar. Ele estava indo à igreja num culto que só tinha 2. Ele diz: não tem ninguém lá. Ele estava indo ao monte fazendo uma campanha de oração. Ele diz: deixa disso. Pedra de tropeço na vida de uma pessoa não entendendo o plano de Deus. Abandona essa sua esposa, abandona esse seu marido, porque ele é um traste, ele é uma traste, impedindo o plano de Deus. Pedra de tropeço, escândalo. Pedro amava Jesus, Pedro andava com Jesus, Pedro era uma das estruturas da igreja, físicas, institucionais em Jerusalém, tornou-se ela. Pedro foi um homem que Jesus intercedeu por Deus para não ser cirandado como trigo por Satanás. Satanás intercedeu diante de Deus fazer isso com Pedro, e Jesus intercedeu para não deixar, porque Pedro não era convertido. Ele diz: quando tu converteres, anima os seus irmãos. E Jesus falou assim: convém que o Filho do Homem vá a Jerusalém e morra. Ele falou: tu não amas não? Tu não te amas? Eu morro contigo. Naquele momento Satanás estava em Pedro, ao lado de Jesus. Ele disse: arreda, Satanás, não serás para mim pedra de tropeço, porque Satanás queria livrar Jesus da cruz, e Jesus veio para a cruz, era a missão dele, por amor às nossas almas. Não sejamos mais pedra de tropeço na vida de pessoas que estão no plano de Deus. Como eu posso ser pedra de tropeço? Vigilância, não sendo, vigilância extrema contra o pecado através do corpo. Nós sabemos que o instrumento do pecado é o corpo. É através do corpo que nós pecamos, temos os contatos externos, às vezes impulsionados pela alma que deseja, e o corpo vai e realiza. Se o teu olho direito te faz tropeçar, pedra de escândalo, escandalon. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranque-o, corte-a. Radicalismo contra o pecado. Com o pecado nós temos que ser radicais. Não pode tratar, irmã Claudionora, as raposinhas, que elas crescem e comem todos os galináceos e acaba com a granja. Você precisa matar as raposinhas, você precisa destruir as raposinhas. Talvez quando acabar esse culto, você vai falar com alguém que o pastor jogou um copo aqui. Alguém diz: que isso? Mas se aqui no nosso meio, não com vocês, tivesse um filho que está tendo relação sexual com a madrasta, e participou da última ceia no domingo, seria um escândalo? Ou o pai que comete pedofilia com uma das suas enteadas, padrasto, e participou da ceia domingo, seria um escândalo? Ou não? Mais que jogar um copo, mais que quebrar um púlpito, mais que riscar as paredes com estilete, mais que cortar as cadeiras, mais que quebrar todas essas pedras com marreta.
Ou aquele que é caminhoneiro e vai viajar e tem um amante em cada cidade. E no domingo da ceia ele chega, coloca o seu paletó, a sua gravata e vem orar pelo pão. E vem apresentar o cálice. Seria um escândalo? Ou aquele que tem a capacidade de fazer sexo com a irmã? Seria um escândalo? Ou aquele que tem coragem de mexer nos órgãos sexuais da neta? Seria um escândalo? Seria? Arranque-o. Mate-o. Destrua-o. Antes que este pecado destrua com essa pessoa. A igreja é um local onde os santos são aperfeiçoados. Aqui não é local para aperfeiçoar pecadores. Os pecadores são aperfeiçoados pecando mais. Os que se arrependem dos seus pecados, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Este é um local para o homem ter libertação, para o homem ter vida. Este local não é um local que se prega a morte. Este local não é só um local que se prega a restauração para as almas pecadoras, restituição para os pecadores contritos, arrependidos. Não estamos brincando de ministros. Deus não nos colocou como aperfeiçoadora de pecadores. É por isso que os irmãos e as irmãs estão aqui, porque são santos querendo ser aperfeiçoados. Vigilância extrema contra o pecado através do corpo. Total. Vigie. Não permita ser traído por qualquer tipo de pensamento que te leve a errar contra o seu Deus. Essa linguagem que Jesus usa, tua mão direita, o teu olho direito, arranque-o, é uma linguagem figurada extrema, onde mostra que é melhor ficar sem algo que se julga importante temporariamente, que perder a vida eterna. Algo que é temporário está levando esta pessoa para o inferno. A vida sexual lícita, ela é temporária, é só enquanto estivermos nesse corpo físico. Não se pode trocar a vida eterna por um prazer temporário. Arranque-o, mortifique, mate. Como podemos ser pedra de tropeço? Havia em Jerusalém, havia em Corinto, havia em Éfeso, havia nas cidades em que Paulo pregava escândalo. Havia pessoas que mentiam. Haviam famílias que faziam conluio, Geiciane. Mentiam marido e mulher a respeito de finanças, a respeito de ofertas, coisas que nem eram obrigatórias, irmão Márcio. Havia lá um cidadão que fazia relação sexual com a madrasta. Paulo ficou tão nervoso que falou que era para entregar esse corpo para Satanás, para ver se a alma era salva. Paulo, irmão Josmir, evitou ir lá, porque falou: se eu for ir, eu não sei o que eu vou fazer com vocês. Bando
bando de obreiro frouxo. Que permite desse um escândalo no meio da igreja, em que entre os gentios não se ouve falar, os que nem conhecem a Deus. Ele falou: não vou ir não, que eu estou querendo poupar vocês. Como alguém pode ser pedra de tropeço na vida de alguém? Ações de julgamento alheios e secundários. Não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Romanos 14, 13. E bom, Paulo, ele orienta, fala assim: você não pode colocar pedra de tropeço na vida dos seus irmãos. Havia em Jerusalém, de Corinto, uma disputa entre os que comiam carne e os que comiam legumes. Não era carne normal, irmão Vieira. Toda a carne daquela época era sacrificada a ídolos. Ele sacrificava aí, depois ia no açougue e vendia. Aí um dia assim: não pode comer aquela carne, outros pode, não pode. Aí escreveram para Paulo: pode ou não pode, Paulo, comer essa carne? Aí Paulo fala assim: é bom não comer carne sacrificada aos ídolos, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que teu irmão venha a tropeçar. Aos Romanos, né? O que Paulo está dizendo? Comer carne não é pecado. Mas se comer carne, um irmão ficasse e não tivesse a oportunidade de explicar aquilo, deixa de comer carne. É quando você abre mão por amor ao seu irmão. Você chega numa igreja, abra bem os ouvidos, por favor. Você vem de uma igreja, Assembleia de Deus, em um determinado lugar em que já se usa brinco, maquiagem e etc. Aí você muda para uma outra cidade. Nesta outra cidade os costumes são os costumes que ainda permanecem. As mulheres não usam brinco e não usam maquiagem. Aí você chega lá, você que é um filho de Deus, você deixa de usar brinco e deixa de usar maquiagem. Você abriu mão de algo temporário para não trazer escândalo, não que seja pecado. Isto é perfeição, isto é amadurecimento. Se você mudar para outro local, onde todos os irmãos, irmão Márcio, pintam o cabelo de azul, todos os crentes, você tem que ir lá e pintar o cabelo de azul, porque se você ficar com o cabelo normal, você será um escândalo para aquele lugar, e você vai subir no púlpito, vai ensinar, as pessoas não vão ouvir o que você vai falar, por uma coisa temporária. Você vai lá e pinta o cabelo de azul, porque é uma coisa temporária. Portai-vos que não dei nem servis de pedra de tropeço aos vossos irmãos. Mesmo estando correto, né, irmãos? Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom, para edificação. O cristianismo é Jesus não criou religião, mas o cristianismo, quem adere ao cristianismo, ele aderiu a servir. Não é ser servido, ele tem que servir sempre, porque Cristo serviu sempre, e ainda serve, e ainda vai servir a igreja quando chegar na ceia, na bodas do Cordeiro, sendo Deus. Os seus servos, os seus discípulos têm que servir
a ponto de amar o seu inimigo, a ponto de preparar um banquete diante dos seus adversários e convidá-los para comer na mesma mesa. Isto é ser representante de Jesus, o bom perfume de Deus. Paulo diz: por isso, se a comida escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Abriu mão de um apetite, abriu mão. Até que ponto eu, como cristão, sou capaz de abrir mão de coisas importantes minhas por amor aos meus irmãos? Até que ponto eu, como pastor, sou capaz de abrir mão em prol de ovelhas? Até que ponto o marido é capaz de abrir mão em prol da esposa, e vice-versa, e filhos, pais, vizinhos? Conta-se um testemunho que tinha um vizinho que jogava o lixo todo dia por cima do muro, limpava e jogava no muro do crente, e o crente pegava, jogava na sacolinha e colocava lá fora. Um certo dia o crente ficou nervoso, irmão Gesiel, mas esse lixo não é meu. Pegou e jogou tudo de volta. Quando ele jogou, bateu lá o Espírito Santo: ele vai pegar seu lixo. Aí ele brigou com o Espírito Santo: não, o lixo não é meu. Ele falou: é, mas não estou perguntando, vai buscar o lixo. Aí ele foi e bateu palma: hein, bom dia, eu vim buscar meu lixo. Aí o homem falou: não, que lixo é meu, aquela manteiga ali, tudo é meu. Ele falou: não, o senhor dá licença, eu tenho que pegar. Não, é meu, não, eu tenho que pegar. Abriu o portão, foi lá e trouxe. O vizinho nunca mais jogou. Jesus queria libertar ele, tornou amor. Ser cristão é jogar o lixo do outro todo dia. Ser cristão é emprestar a lixeira, e ele chega lá e bagunça a lixeira, e você limpa todo dia, joga querosene e desinfeta a lixeira. Ser cristão é você capinar a frente do quintal do vizinho, e o vizinho olhar com cara feia para você. Ser cristão, você está com a marca de veneno e passa na rua toda, vai jogar o veneno fora mesmo. Ser cristão é servir, meu querido. Ser cristão é amar as pessoas, principalmente aquelas que não merecem o nosso amor, principalmente aquelas que não merecem o nosso carinho, principalmente aquelas que não merecem nem o nosso respeito. Nós devemos amá-los. Essa é a mensagem que Jesus deixou na terra para nós pregarmos à humanidade. Não é outra. É esta mensagem que contagia as pessoas, que atrai as pessoas para vir à igreja. Outra forma de produzir escândalo, se pedra e tropeço na vida de alguém, produzindo motivos para isso. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. 2 Pedro 6,3, Pedro orientando os seus obreiros: vocês obreiros, portai-vos de tal forma que não deis escândalos de forma alguma, para que o seu ministério não seja censurado. Ministério, irmão Elcio, não é bala de chocolate que todo dia abre uma. Não, só existe uma bala de chocolate para o ministério. Ministério é algo que você zela, porque depois que quebra, nunca mais será consertado. Deus restitui, mas os homens não. Se eu fosse um adúltero e estivesse aqui em cima do púlpito, sendo perdoado há 30 anos atrás,
Vocês estariam assim, cabeça baixa. Estaria me ouvindo por educação. Ministério censurado. Deus instituiu, mas os homens não. Pastor Silas Malafaia, uma certa vez, disse que o obreiro é igual ao diamante. Quebrou, pode emendar, mas fica a marca da emenda. Quando olha o diamante, fala assim: diamante quebrado. Mas é um diamante, diamante quebrado. É um diamante, mas está quebrado. Mas está emendado, mas está quebrado, está lá, risca lá, ó. É por isso que Pedro fala assim: toma cuidado com o ministério, para que você não receba o ministério, receba a graça de Deus em vão. Alguns acham que subir nesse púlpito é apenas sentar numa cadeira fofa. Não para mim. Eu não digo que preferi estar sentado no banco duro do que aqui, porque estaria rejeitando o propósito, o plano de Deus para a minha vida, e estaria dizendo: Deus, o Senhor não sabe o que está fazendo. Não faço isso. Toda pessoa, quando for chamada para ser cooperador, iniciando o seu ministério, ele deve chegar diante de Deus e falar: Senhor, se o Senhor não segurar na minha mão, se eu for cair aí para frente, não quero ser. Porque eu vou ser pedra de escândalo, eu vou ser pedra de tropeço com um monte de pessoas. Como que eu posso ensinar aqui sobre família se eu meto o chifre da minha esposa? Desculpa o termo. Se eu sou um devasso, se eu sou um promíscuo, sou líder de jovem, irmã Claudionora, e canto todas as moças da liderança da juventude. E não é cantar um hino, não. Sou coordenador do ciclo de oração, e me olhar promíscuo para as irmãs. Não posso ficar sozinho com a irmã, que eu já galanteio ela toda. Portai-vos para que o vosso ministério não seja censurado. A Bíblia diz, Jesus diz muito bem, claro, evangelista Gideone: se o sal não tiver sabor, será pisado pelos homens. E a minha oração é que Jesus espalhe esse sal por todo canto aí. A minha oração é que Jesus tire todos os tapetes escondidos da nossa denominação e arranque toda a sujeira que está debaixo deles, começando por este púlpito. Que joguem como joguei esse copo lá embaixo. Os ensinos do obreiro que caiu na estrada nunca mais serão os mesmos. Não estamos falando de salvação. Todos aqueles que se arrependem, não existe pecado que não tenha perdão a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Todos os pecados são perdoados, mas o seu ministério foi quebrado, infelizmente. Como alguém pode ser pedra de escândalo, não amando? Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo.
1 João 2,10. Aquele que ama seu irmão, dele não é escândalo, porque aquele que ama, irmã Josimere, abre mão de si mesmo. Aquele que ama se doa. Aquele que ama aceita a injúria. Aquele que ama aceita um monte de coisa, porque sabe do firme propósito que ele tem. Não compensa ajudar a pessoa não, aquela pessoa já caiu 100 vezes, ajuda não, já se converteu já 500 vezes, ajuda não. Abraça, carrega nos ombros, ora, vai cantar hinos com ele, vai sentar na cinza com ele 7 dias, porque ele ama aquela pessoa. Esquece todo o seu passado, esquece tudo que ele fez de errado e abraça ele, leva o óleo, cura as feridas. Ninguém me aceita mais lá, eu sou seu irmão, Jesus te aceita, vamos lá, vamos voltar a congregar com a gente, vamos voltar a cantar no círculo de oração, vamos voltar a colocar a gravata no pescoço, o paletó. Mas não vou me aceitar, vamos lá, Jesus te ama, e eu também. Jesus quem restaura a vida do homem por completo, totalmente desonrado, e Deus devolve a honra, de novo. Deus é grande, hein? Oh meu Deus. Aqueles que se arrependem, quais serão o destino dos escandalosos? Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, lançá-los-ão na fornalha de fogo, mas o justo resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Os destinos dos escandalosos é serem condenados ao inferno. Querida igreja de Jesus, não brinque com o pecado. Ele mata, corta em pedaços e joga cinza no espaço, e ainda ri da sua cara. Esses dias eu estava meditando na história de Elias. Osimar, pega aquele copo para mim, por favor. Restitui o que era meu. Os irmãos vão ficar com raiva de mim porque eu joguei o copo, não, né? Alguém ficou com raiva de mim? Não, né? Alguém que ficou com mágoa de mim porque eu joguei o copo? Não, né? Os irmãos entenderam porque eu joguei o copo? É que eu ia jogar o púlpito, mas eu vi que eu não tenho 5.000 para pagar, mas eu ia jogar esse púlpito lá embaixo. Porque se alguém vem falar comigo cheio de pecado, e eu tenho autoridade para ajudar esse irmão a se libertar desse pecado, e eu digo para ele que não tem problema, eu estou sendo um escândalo na vida desse irmão. Eu estou lançando ele no inferno com o pecado dele e estou indo junto. É maior do que quebrar um púlpito de 5.000 reais. Se alguém vem confessar um pecado para mim, pela autoridade pastoral, e eu chego e falo para ele assim: só você que está sabendo? Eu e mais 2. Então vamos ficar por aqui mesmo. Mas pastor, eu não vai levar para o conselho de disciplina? Não, vai causar escândalo.
Hoje à noite eu não durmo. A Mary sabe disso. Qual escândalo é maior? Os dois se abraçarem no inferno? Porque certamente os dois se abraçarão no inferno. Oramos para essa pessoa ir a outro pastor. Os pecados precisam ser lançados fora. As pessoas precisam ser tratadas. As pessoas precisam ser curadas. E só o sangue de Jesus cura esse mal. O segredo não cura, o silêncio não cura, acobertamento não cura. Somente a verdade inteira liberta. Esta igreja não foi criada para ser um clube de pecadores, irmãos. Não. Essa igreja foi criada para restaurar pessoas. Aqui as pessoas estão tentando, batalhando, uns caem, levanta, segura pela mão, e vão continuando até firmar-se completamente nos pés e caminhar e ajudar outras pessoas também a seguir a jornada, porque o céu é logo ali. Só são 70, 80, 90 anos. Em breve estaremos com Cristo na eternidade. Nós não podemos deixar ninguém aqui, irmãos. Eu vou ficar muito triste se uma pessoa que eu preguei, cantou comigo, evangelizou comigo, orou comigo, chorou comigo, e eu procurar ele num canto ao outro do céu e não achá-lo. Cadê o? Vem não, vem não. É que você não conhecia a vida secreta dele. Ele era quase um James Bond. Ele tinha uma vida secreta, uma vida difícil. Mas Senhor, ninguém nunca soube, ninguém nunca descobriu. E deixa eu te alertar aqui. As pessoas me conhecem como fofoqueiro de Deus. Que Deus, irmão Elcio, fala comigo por dois modos: por revelação e por fofocação. Mas é uma fofocação verdadeira. As pessoas cansam de ver. Aí chega até mim e fala assim: pastor Rony, só pode me ajudar? Eu falei: em quê? Nisso. Eu falei: meu irmão, bom seria se eu não soubesse, mas eu não posso ser condenado. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você vê o seu irmão tropeçando e achar que não tem nada a ver com isso, você não o ama. Pode abraçar ele. Oh, meu irmão Gideone, como eu te amo. Oh, pastor Paulo. Oh, Manuel. Oh, Francisco. Oh, José. Oh, Tobias, eu te amo. E sabe que o irmão está caminhando para o abismo e não fazes nada? Irmão, não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo vai falar. Você é um instrumento do Espírito de Deus. Ele que se vira, e você também. Porventura o seu filho, quando erra, você deixa ele ao léu, irmã Osana? Finge que não vê? Desiste dele? Não. Corrige. Pega a varinha se for necessário.
Mas o filho dos outros deixa para lá. É porque ama. É por isso que em muitos lugares eu sou uma persona não grata. Persona não grata é aquela pessoa que não é benquista em alguns lugares. Pois eu não admito o erro e não aceito, mas não fico de braço cruzado. Ajudo o meu irmão, ajudo ele a se libertar do pecado. Estávamos em uma igreja bem longe daqui, onde havia um presbítero que cometia ato libidinoso com animais. Vocês entenderam o que eu falei? Para que fique bem claro, era presbítero e pregava, falava, e foi descoberto. E aí, meus irmãos, faz o quê? Tem que tratar, né? E se a pessoa não quer ser tratada, aí você ora: Deus, mata o caba, mata ele, arranca o pescoço assim, destrói. A igreja não vai ficar impedida por causa disso. Nós humanos não temos condições de fazer nada. Aí Deus dá um redemoinho e leva ele embora. Aí tem um outro presbítero. Ah, pastor, então onde você congregou era um antro do inferno, era quase a filial do inferno, chamada igreja, e aceitava dinheiro da corrupção para mudar os votos. Senhor, tem mais um, joelho no chão. Aí faz um redemoinho e Deus leva, e foi limpando. O povo ficou sem ninguém. Aí precisa de gente, né? Aí pega aquele menino lá, aquele outro ali, sai catando os meninos, os velhinhos. Deus purificará a nossa igreja em Rolim de Moura. Deus, como diz a canção, o trabalho, como é que é, Gideone? Como é que é, Gideone? A canção que o senhor cantou? O trabalho é meu, somente meu todo trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Há coisas que os homens não podem fazer. A minha mão só chega até aqui, mas a mão de Deus vai até aquela porta e abre ela. E eu vou concluir fazendo um pré-teste com os irmãos. Eu estou concluindo, irmãos, me aguente mais 5 minutos. Independe de quem esteja na igreja para você vir à igreja. A igreja não são os homens que nos trazem aqui. O que nos traz aqui é o que está escrito em Hebreus: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Todas as vezes que uma pessoa impede de você vir à igreja, não vou à igreja porque o Rony vai estar lá pregando hoje. Você está focalizando o seu culto em mim. Eu venho à igreja por causa de Cristo. Você deve vir à igreja por causa de Jesus, porque é Ele que você oferece o seu culto. Porque se fosse para vir para homens, quem viria aqui? Porque todo mundo, né, Gesiel, é imperfeito. Todos têm as suas imperfeições, as suas dificuldades humanas. Então ninguém viria à igreja, ninguém pregaria, ninguém ensinaria, ninguém. A palavra. Isso que eu falo nessa noite, analise de acordo com a palavra. A Bíblia é sagrada, isso deve ser analisado, a palavra.
Jesus disse aos seus discípulos: havia na sinagoga hipócritas, mentirosos, os sacerdotes que estavam lá. Eles ensinavam e não faziam o que ensinavam. Jesus falou assim: ouçam e façam o que eles falam. Como que ele ia fazer se não fosse ouvi-los? Mas não façam o que eles fazem. Você pode conhecer um promíscuo, está ensinando aqui. Todo mundo sabe que ele é promíscuo, prostituto, miserável, comedor de carne das ovelhas, e está ensinando. Você sabe, mas nunca ninguém descobriu. Todo mundo sabe, só que ninguém descobriu. Você deve vir à igreja, irmãos. Ouça o que ele fala, mas não faça o que ele faz. Porque você é um adorador de Deus. Você não é adorador dos homens. Esta é uma das razões que esses bancos são vazios. Quando alguém vai pregar uma festa, congresso Gessiane, a pergunta é: quem será o pregador? Não. Já vou falar, vou repetir. Esses dias eu comprei esse terno aqui novinho, zerado, né? Claro, né? Para um casamento. Bonitão, Nelson. Adão, né? E olha o sapato que eu ganhei hoje da minha candidora. Olha aí, meu candidor. Obrigado, irmão. Tá, Deus é grande, hein? Eu só uso botina, irmão. Aí eu falei assim: vou usar esse sapato hoje só para honrar quem me deu. O meu sapato é botina, que é pé de pato assim, né? Fica bem gostoso, o pé todo soltão. Quando alguém te perguntar: vai ter congresso, quem vai pregar? Aí eu disse assim, estava colocando essa roupa bem bonita para vir à igreja. A Mary falou, né, Mary? Ué, você vai todo bonitão para a igreja? Hoje é culto de sábado. Aí eu falei: qual a diferença, minha esposa? Ela deu risada, ironizou comigo, né? Eu falei: qual a diferença do culto de sábado e de domingo, e de quinta, e de terça, ou o culto na casa do irmão? Nenhuma. Então eu vou vestir o meu melhor para ir à casa de Deus. Por que na terça eu tenho que ir de sandália e no domingo coloco meu sapatinho novinho? Tem 10 sapatos e vou de sandália para a igreja. Nenhum problema, pode vir sandália, não tem problema, tá, irmão? Pode vir de sandália, de camiseta, não tem problema nenhum, viu? Não tem problema não, estou falando nisso não. Mas qual é a diferença que existe? No domingo eu vou colocar meu paletó e vou para a igreja. No domingo o povo está cheio de gente com paletó, né, irmão Rubem? Por que no domingo eu vou de paletó, irmão Luciano? É todo bonitão. Não, eu estou só. É porque é bonitão, eu vou só de camisa. É porque é muito quente. Mas não